Bem-vindos a mais um episódio do Pod Fé. E hoje estamos com um convidado super especial que está fazendo uma mobilização na região com nossos jovens e vamos falar sobre Carlos Acutis. Estamos aqui com o Padre Lucas, seja bem-vindo, Padre Lucas, e o Caio. E o Caio, que também veio fazer essa participação com o Senhor. Obrigado, muito obrigado por esse convite. E aqui estamos para responder algumas curiosidades sobre o Beato Carlo Acutis e também dizer um pouco sobre essa experiência da peregrinação da imagem dele na nossa Diocese de Bragança, que já está em território paragominense. É assim? Paragominense? Paragominense. Graças a Deus. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado. Fico grato pelo convite da TV Nazaré e do Padre Lucas. E vamos conduzir esse momento, né? Carlos Acutis, que agora ele ainda é um beato, né? Que vai ser canonizado ainda esse mês? Sim, será canonizado dia 27 de abril. E aqui eu já abro espaço para fazer um pequeno convite para os jovens de toda a realidade diocesana a virem prestigiar essa missa em ação de graças que acontecerá na área pastoral Santa Luzia, com um show também de um convidado especial, o Vitinho, que canta a música Anjo da Juventude. Então, jovens, venham participar dessa missa, que acontecerá à noite na área pastoral. Padre, agora, como o senhor está envolvido nos jovens, né? Que coisa mais linda. Como eles precisavam desse olhar mais cuidadoso, né? Desse chamado. A gente já via a movimentação deles, né? Se agrupando mais na igreja, atuando mais, mas agora, assim, o senhor pegou eles pro Senhor, né? Se você fala pegou pro Senhor, é pro Senhor com S pro maior, Senhor, eu concordo, né? Na verdade, é uma parceria muito bonita que eu estou tendo com os jovens, né? E estar com eles é muito mais do que estar ali perto, é também escutá-los, né? E é o que eu tento fazer, que eu estou tentando fazer como assessor, escutar, e pode ter certeza que todas essas programações que estão acontecendo não saem só dessa cabecinha aqui, não. Graças à inspiração do Espírito Santo, mas também deles, dando as cutucadas deles, dizendo, vamos fazer isso, padre, vamos fazer aquilo, e eu vou só assinando embaixo e a gente vai enviando aí essas ideias para que o Senhor, com S maiúsculo, possa conduzir. Então vamos falar um pouco do nosso beato. Quem foi Carlos Acutis? Essa aí eu passo a bola para o Caio. Deixar ele responder um pouquinho como jovem. Sim. O Beato Carlo Acutis foi um jovem católico, que apesar de ter uma família muito rica e não ser uma família tão católica, não hesitou momento algum em viver a sua fé disparadamente. Vamos passar para a próxima, que tem bastante pergunta ainda sobre a vida dele. Não, mas essa parte dele, ele foi realmente um católico, né? Ele vivia a fé dele e todos que estavam ao seu redor sentiam, né? Então, onde foi que o Carlos Acutis nasceu? Ele nasceu na França, no dia 3 de maio de 1991. É uma história linda, né? Momento maravilhoso para a família, e mal sabiam eles do propósito tão grande que Deus tinha na vida daquele jovem que acabava de nascer. Só uma correção, Caio, rapidinho. Eu sei que a gente tá empolgado, mas o ano tá certo, mas ele nasceu em Londres, tá? Londres, você falou. Sim. França. Pequena correção, para que a gente possa entender bem, mas é de fato isso que o Caio falou. A família não sabia o quanto o propósito de Deus tinha para a vida do Carlo Acutis. Continua, desculpe. Vamos entrar agora porque ele é conhecido assim popularmente como o padroeiro da internet, né? Ou o influenciador nos tempos atuais dos jovens, né? Jovens católicos que buscam a fé. Mas qual o termo que a gente deve usar, será? Essa é uma questão que eu particularmente ainda não tenho aprofundado. Se o Caio tiver algo assim que ele possa definir, a gente pode até passar a bola para ele. Mas o que eu posso dizer assim, que aqueles que vão estar nos ouvindo daqui a uns dias, né? Nós sabemos que precisamos definir essa ideia. Vocês podem estar dizendo nos comentários
qual é a definição melhor para o Caio, pro Carlo. Só que o que eu posso dizer do Carlo é que de fato ele teve uma grande inserção na internet, né, na vida da tecnologia, e o Papa inclusive convida na Cristo Vivit, né, que é um documento, um documento do Papa para os jovens, uma carta encíclica para os jovens, onde ele convida os jovens à vida de santidade. E lá ele incita o Carlo como um dos influenciadores, né? Então, se a gente seguir o caminho do Papa Francisco, a gente pode também dizer que ele é um influencer dos tempos dele, né? Um influencer no bom sentido mesmo, que influenciou, que incentivou, na seu pequeno período de existência de 15 anos, aos jovens buscarem o caminho de santidade. E o que ele fez de especial sobre os milagres eucarísticos? Pode responder, cara? Posso. A sua inteligência era tão magnífica que, ao falar dos milagres, por que não catalogá-los? E aí o beato Carlo Acutis, aos seus 13 anos, criou um site onde ele catalogou cada milagre eucarístico, onde neles a gente também encontra o milagre de São Lanciano. Ele visitava os lugares onde aconteciam os milagres, né? Sim. E ali ele tirava a veracidade com seus próprios olhos, né? Não que ele tinha dúvida, mas ele queria conhecer mais. Foi essa parte que eu entendi da história dele, assim, a busca dele pelo saber das coisas de Deus e ter fé, não por dúvida, mas por fé. De fato, ele tinha um grande espírito de perguntar a si mesmo quão importante a Eucaristia era na sua vida, a ponto dele ter até uma frase que a gente usa até hoje, né? E é o que nos tem motivado dentro dessa peregrinação, a Eucaristia como a minha autoestrada para o céu, né? Que é justamente esse amor eucarístico que ele tinha muito grande. Então, de fato, você está correta quando diz que o questionamento, a busca dele por esses milagres não era uma dúvida, mas sim um amor ainda mais profundo por Jesus Eucarístico. Ele viveu pouco tempo, né? Mas foi um tempo que ele conseguiu transformar quem estava ao redor dele, e hoje ele consegue transformar muito mais pessoas, né? Conseguiu ser exemplo, ser uma direção, né, para os jovens de hoje. Mas uma dúvida que muita gente não sabe, de que ele morreu? Ele morreu de leucemia. Morreu com essa doença que dá no sangue. E hoje em dia é uma luta muito grande com muitas pessoas. E hoje em dia a gente pede muito, né, as orações e principalmente a sua intercessão sobre a vida de cada um dos que tem essa doença. Não só essa, né, porque teve um milagre aqui também no Brasil, que foi o que iniciou, né, a trajetória dele. Inclusive, se eu não me engano, o jovem que foi curado tinha o meu nome, né? Um xará, podemos dizer, o Lucas, né? Sabe mais, Caio, sobre esse milagre? Sim, ele, se eu não me engano, né? Ele era doente do pâncreas e, morando lá no Rio Grande do Sul, ele pediu a intercessão quando se via impossibilitado. E graças a Deus e a intercessão de Carlo Acutis, ele foi curado. O senhor já falou uma frase, né, de Carlos Acutis, que ela ecoa muito profundo na gente, mas tem outra que ele fala, que é a frase: todos nascemos originais, mas muitos morrem como fotocópias. O que o senhor acha que ele quis dizer com essa frase? Tem muitas frases dele muito tocantes, mas essa me tocou mais. Bom, acredito que essa frase ela pode nos sugerir a ideia de que sermos originais é porque viemos da vontade de Deus e somos chamados à santidade, né? E como santos, na busca dessa santidade, como originais, nós somos bons, porque viemos de Deus, né? Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, ele viu que era muito bom. Então, não existe nada mais bom do que algo original, correto? Então, nascer original é justamente isso, vir da bondade de Deus. Mas como é que nos tornamos cópias? Quando a gente acaba
aderindo ao pecado e permitindo que o pecado vá nos deixando falho, nos deixando como cópias mesmo. Porque, veja bem, você tem um documento original, você vai tirando cópias dele, e se no decorrer de tirar cópias, você pode ir perdendo a tinta, né? E falhando, ficando uma coisa falha. E imagine se a gente olhar para a questão do escrito, né? Você tem um escrito muito bonito e alguém vai copiando aquele escrito. Mas se no decorrer da cópia daquele escrito você esquece uma vírgula, você esquece uma frase que tira o texto todo do seu sentido original. Então é isso que o pecado faz com o homem, né? Então morrer como cópia é uma coisa muito triste. É morrer no pecado, é morrer perdendo a essência de Deus. Mas também tudo depende de quem você copia, né? Exatamente. Porque, assim, tem a leva, né, daquelas pessoas que fazem as coisas ruins porque sabem que estão fazendo, estão pecando com consciência, né? E você tá ali sabendo que tá errado, mas continua fazendo igual porque você não quer se distanciar daquele grupo, né? E aí você acaba entrando na cópia de todos e seguindo a manada, a multidão, não se destacando como uma coisa boa, né? Sim, sim. Justamente. Mas assim, quando esse cópia é justamente uma coisa negativa. Então, se você se mantém original, é no sentido assim, eu vou me manter original copiando o original, que é Cristo Jesus, né? Ele é a cabeça, né? E nós somos membros desse corpo. Então, se manter nele, vou sempre me manter original. Mas como é que eu me torno cópia também? É em escolhas erradas na vida. Como você mesmo estava colocando, copiando os outros que fazem coisa errada. Mas eu fazendo errado também, eu escolhendo, às vezes até involuntariamente, né? No início, a minha consciência pesa, eu penso comigo que eu estou fazendo errado. Mas eu já estou tão obcecado, essa é uma palavra assim, né? Obcecado pelo erro, pelo pecado, que eu já não me questiono mais se aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado. Todos estão fazendo, eu posso fazer. Justamente, né? É como, por exemplo, colar no colégio. Todos nós sabemos que é errado, que o correto era nós chegarmos, estudarmos, buscarmos ter o senso crítico de estudar, para que a gente se mantesse focado. Mas às vezes a gente olha assim o nosso turma, o nosso grupo, as pessoas estão colando, também vou colar, que é uma facilidade em passar. Não vou estudar porque lá na escola já vão passar a cola mesmo, eu vou perder meu tempo. Caio já fez isso, Caio, não responda. Não faço isso. Não faço isso. Mas qual a mensagem de evangelização que Carlos Acutis quis passar? Que hoje ele está sendo santificado, né? Virando santo. Isso, ele é canonizado. Ele está trazendo uma mensagem para este mundo. Ele trouxe uma mensagem, né? Qual a mensagem que ele trouxe? Olha, eu conversando com o padre Gustavo, que inclusive um abraço para ele, lá da paróquia Santa Terezinha, e ele dizia assim que quando ele viu a imagem do Carlos que entrou lá na peregrinação, que inclusive está essa semana lá com ele na paróquia Santa Terezinha, ele viu algo assim bem inédito, né? Um santo que entra com mochila na costa, né? A imagem do Carlos tá com a mochila na costa. E é uma coisa tão nossa, né? Tão do cotidiano, que a gente, claro, não desprezando jamais todos os santos virtuosos que já passaram no nosso planeta, imitando a Cristo Jesus, Santa Terezinha, Santa Dulce, São João Paulo II, tantos outros santos, não desprezando jamais eles, cada um teve a sua importância em seu tempo e tem até hoje, mas é icônico olhar para um santo que está de calça jeans, né? É uma profecia do Papa João Paulo II. O Carlos, ele é uma profecia do Papa João Paulo II. Que era muito apegada aos jovens também, isso, o Papa. Que não era para ter medo de ser santo, e ser santo de calça jeans mesmo, né? Ou seja, o que é ser santo de calça jeans para os nossos tempos? Você jovem, que
está nos escutando, é poder chegar no seu colégio, é poder você chegar no seu futebol, é poder você chegar em todos os lugares que você for e ali ser diferente para o bem, fazer a bondade, escolher sempre fazer o bem, rezar o seu texto sem medo, fazer a sua novena, participar do seu grupo de oração, do seu encontro de jovens, do grupo de jovens, ser santo no seu estilo, sem perder, sem deixar de ser original. Então, essa foi a mensagem que ele trouxe, né? Que a santidade é possível. É possível. Em todo tempo e para qualquer pessoa. Momento. Isso. E esse processo de beatificação dele, né? Que iniciou e agora... como que ele iniciou? Foi através do milagre, né? Que foi dedicado a ele, né? E como caminha até chegar a virar um santo? Olha, essa resposta, acredito que quem daria melhor é alguém que estuda as causas dos santos, né? Canonista. Eu confesso que eu não tenho muita propriedade, mas o pouco que eu sei é que, primeiro, a diocese de origem dele, né, que é de Milão, abre um processo lá mesmo, né, estudando as virtudes dele. E pede que a igreja, a Santa Igreja lá em Roma, vá estudar a causa dele. Veja a vida dele, investigue mesmo, faça uma investigação miuçada da vida dele, das coisas que ele falou, das coisas que ele estudou, daquilo que ele, como ele estava no mundo da internet, até mesmo daquilo que ele acessou na internet, né? Pois é, eu vi esse detalhe, né? Que pegam tudo deles, né, para analisar. E foram analisar o histórico de navegação dele, procurar se tivesse algum tipo entrado em site pornográfico. Dali já morreria o processo, porque não tem como pregar duas coisas, né? Santidade e perversão. E aí não encontraram nada. E a frase que eu escutei foi que antigamente a gente falava navegar na internet. Navegar é algo muito abrangente, né? E ele podendo ter tudo aquilo que ele poderia ter acessado, ele não se fez valer desse livre-arbítrio para ele. Ele escolheu a parte da santidade, que é o que a gente está pregando agora com ele, né? Que os jovens estão buscando a santidade e chegar ao céu, né? O céu era o desejo dele. Isso. Só um detalhe sobre a questão da pesquisa histórica do santo. Se eu não estiver enganado, os 10 anos anteriores da morte dele, né? Não é que vai desde o seu nascimento, sim, mas os 10 anos de conversão, podemos dizer assim, daquele período que ele andou. Agora um detalhe, o Carlo, né, ele morreu muito cedo, então ele não teve esses 10 anos históricos, podemos dizer assim, para usar de sua liberdade para escolher ser santo ou não, né? Então, sim. Então ele teve que, realmente a vida dele, como o Caio falou, é uma história muito bonita, porque realmente os poucos 15 anos que ele teve na Terra, vamos dizer assim, que se a gente considera que é com 7 anos que a criança começa a ter o uso da razão e de uma certa liberdade para entender o que é o céu, o que é o inferno, o que é o juízo, de 7 a 15 anos dá o quê? 8 anos, né? Então ele teve, podemos dizer assim, 8 anos do uso da liberdade, da razão dele, para poder buscar essa santidade de forma intensa, né? Para depois não pensar assim, para os jovens de hoje, não pensar assim que não tem jeito para ser santo se eu já vivi uma vida no passado pregressa, promíscua até, né? Mas a gente vê também testemunho de tantos outros santos na igreja que em um certo momento da vida se perderam, mas quando se encontraram mesmo e tomaram a decisão serena de viver a santidade, né? Então tem esse pequeno detalhe. Que ele trouxe, né? Porque ele teria a opção, sim, de fazer essas coisas, né? Porque com a pouca idade a gente não tem muito discernimento igual ele teve. A gente quer usufruir do máximo que a gente pode, né? E nas minhas pesquisas também, andando por aí na internet,
eu fui ver um pouquinho mais da vida dele e quanto ele era ligado aos pilares da igreja, quanto ele era um católico fervoroso na nossa fé, de praticar, não só católico de sentar e ir à missa e não buscar viver a fé. O Carlo, ele vivia a fé dele assim profundamente. Ele tinha um babá, né, que eu acho que era de religião hindu, e esse babá levava ele na escola. E antes de levar na escola, ele tinha que passar numa igreja, fazer o terço dele, para depois ir para a escola. E nisso, ele conseguiu converter o babá dele, né, só pelo exemplo. Ele não precisou falar muito. Quando a gente fala demais e age de pouco, eu acho que não ecoa tanto como só mostrar o que a gente é, né, e faz. Nesse ponto, olha, nós podemos observar aquilo que, não sei se é Santo Agostinho, quando tive um professor que dizia assim, quando você não sabe de quem é a frase, joga para a costa de Santo Agostinho, que se ele não falou, ele esteve perto de falar isso, né? Alguns dizem que é Santo Agostinho, que diz que muitos dos nossos irmãos e pessoas que estão ao nosso redor nunca vão ter a oportunidade de ler a Bíblia, né? De meditar o Evangelho, de contemplar o mistério na Sagrada Escritura, e que o Evangelho deles vai ser a nossa vida, né? Então olha a importância de viver as virtudes e de buscar com serenidade e simplicidade o reino dos céus, porque foi nesse sentido que o Carlo, não só hoje motiva o jovem, mas na sua vida toda motivou quem estava ao seu redor a buscar a santidade, porque ele realmente teve aquele desejo sempre de... Tanto é que ele dizia que a Virgem Maria era a mulher, né, a única mulher que ele teria. Eu acredito que se ele tivesse mais tempo de vida, ele buscaria até o seminário. Não sei se eu estou enganado, né? Não conheço assim qual seria o desejo vocacional dele. Ainda não conheço, talvez tenha até alguma coisa relatada, mas eu ainda não conheço se o desejo dele era ser padre. Mas ele tinha esse grande desejo de estar sempre próximo de Jesus e de Nossa Senhora. Por isso que o texto também era a sua arma predileta, podemos dizer assim, né? O senhor conhece o padre Fábio Vieira? Já ouvi falar dele. Que ele foi na casa dele, né? Passou o tempo da pandemia todo lá, né? Sim. E que era incrível o quanto aquela família cultivava a Eucaristia. Todo mundo ficava sem a Eucaristia. Podia ficar, né? Porque as igrejas estavam de portas fechadas, né? E lá todo dia eles comungavam. E aí a família toda em comum falava que foi a herança que o Carlo deixou para eles. A Eucaristia, a importância da Eucaristia diária, né? E essa mensagem também ele deixa, né? Que é através da Eucaristia que a gente encontra o céu. Isso, exatamente. E também um pequeno comentário sobre essa questão da herança que os santos podem deixar para nós, pode nos deixar, que eu vi, esse Padre Vieira, ele trouxe para o Brasil um caderno, né, da organização do Carlo, né, ele tinha o caderno dele de escola, tudo muito organizado, é uma relíquia e tanto, o caderno do Carlo. E aí eu fiquei me questionando, porque às vezes eu sou uma pessoa muito desorganizada, às vezes eu confesso que eu não tenho uma organização como eu desejaria. Eu posso confessar também que eu sou. Como eu desejaria. E ver aquela organização, assim, a simplicidade da organização, de fato Deus, ele está na harmonia das coisas. Então, se uma das maneiras, jovens, que vocês querem, para todos nós queremos, para buscar o equilíbrio emocional na oração, na vida, até mesmo contemplativa, começar pelo nosso quarto, pela nossa seriedade com nossos estudos, em escrever, em deixar a cama limpa, manter o ambiente limpo. Isso demonstra que a nossa alma está buscando a harmonia. Eu também já ouvi falar essa frase de que olha, vai no teu quarto e olha como é que ele tá. Assim tá teu interno. Exatamente. Teu interno tá bagunçado. Se tiver bagunçado, é porque a limpeza, a organização, ela te dá uma paz, ela te dá uma luz, ela te clareia
a visão, né? E Deus, ele trabalha ali. Ele não trabalha no escuro, ele não trabalha na desorganização, ele trabalha no claro, na organização, no limpo, né? Porque ele é o próprio claro, né? Ele é a própria luz, ele é a própria limpeza. Mas, padre, eu vou contar um pouquinho mais do que eu vi durante esse... Eu assisti um podcast do padre Fábio, e aí ele contou a semelhança de Carlos com São Francisco, né? De ter tudo... Tem tudo isso, né? Vamos contar um pouquinho isso. dessa história, da semelhança que tem dos dois? Consegue? Eu deixo ela falar. Quero ouvir também, agora fiquei curioso. Que Carlos Acutis é o São Francisco dos tempos atuais, né? De ter tudo e se deixar morrer no nada, né? De se entregar. Se ele tinha 2 sapatos, ele ia numa praça e doava o outro. E quando a mãe dele chegava com o sapato, ele falava, mas mama, que é italiano, né? Eu já tenho esse, não preciso de outro, deixa esse se estragar que daí você me dá outro. E assim era ele. Ele tinha poucas coisas, ele não era acumulador, não via materialidade no mundo, né? Não, aquilo não satisfazia ele. Não satisfazia, ele gostava de suprir a sua alma, né? Na busca pela sua fé. E cada vez que ele conhecia mais ele se apaixonava. E eu acho que é isso que deve despertar nos jovens, né? A busca pelo saber. Porque se você só sentar na igreja, o que vai acontecer, padre? Sentar e sair do mesmo jeito que chegou, né? Eu acho que a busca pelo conhecimento das coisas de Deus, da nossa fé, que é tão rica. Nossa fé é muito rica. Muito rica. Ela é cheia de detalhes, mas cada detalhe tem uma riqueza. E assim, eu vejo que hoje a gente chega, senta, às vezes a gente sai do mesmo jeito que entrou. E não seria essa a questão, né? A ideia de que a gente chega e sai do mesmo jeito, ela pode ser por um coração fechado. Porque a menor brecha que você deixar para Jesus colocar sua semente do evangelho, você vai sair diferente. Você não pode sair o Santo Agostinho da vida, o São Carlos Acutis da vida, Santa Terezinha, mas você sai com alguma coisa, né? Só se realmente você se fechar. E eu digo mais, que aquele que se fecha demais, ele não consegue ficar muito tempo na igreja, não consegue. Aquela história de dizer assim, eu não vou para a igreja porque já fui muitas vezes e não entendi nada, são frases de pessoas que, infelizmente, não falo isso com alegria e nem com satisfação, mas são frases de pessoas que, infelizmente, não se deixaram ser tocado pelo Senhor, porque o Senhor está lá, escancarado, dizendo, permita que eu te ame, né? Permita que eu te ame, permita que eu faça a minha obra na tua vida. E se a pessoa não deixar, infelizmente vai acontecer realmente isso. E aí fica pulando de religião em religião, atrás de sentimentos, né? Do sentimento despertado ali, saiu fora, perdeu. Essa é outra história que daria outro. Outro pode. Outro pode, né? Não, mas vamos contar agora um pouquinho da imagem que está peregrinando, né? Caio foi um dos que receberam lá, né? Qual a tua comunidade, Caio? Paróquia São José. Na Gibão. Sim. Conta pra gente como é que foi receber essa imagem lá. A gente recebeu ela com muita alegria. Foi esplendoroso ver a imagem de um tão logo, né, santo, e ver que ele era um jovem como nós. Era um jovem que poderia ter tido a escolha de muitas coisas, mas preferiu a santidade. E quando a gente recebeu a notícia de que nós participaríamos desta peregrinação, a nossa mente foi bem longe de pensar, meu Deus, o que nós vamos fazer? Mas aí a gente resolveu, não vamos organizar nada, a gente vai organizar um roteiro de por onde a imagem vai passar. Mas o que vai acontecer... da comissão de organização da imagem. Mas o que... somente da nossa paróquia. Ah, tá. E aí a gente falou, mas o que vai acontecer no momento vai ser dom do Espírito Santo, porque quando a gente organiza muito, alguma coisinha tenta nos impedir. Mas é verdade. E aí a gente deixou. Quando chegamos, a gente escolheu uma palavra
que tocava muito na vida de Carlos, que era a escolha. Escolher realmente as coisas de Deus. E na primeira comunidade que a gente chegou, logo que a gente chegou, só tinha a coordenadora da comunidade. E a gente ficou, meu Deus, cadê os jovens? Passou 5 minutos, começou a chegar, e a comunidade que era tão pequena logo se lotou. E aí a gente começou o nosso encontro, e quando a gente começou a contar um pouquinho da vida de Carlos, foi perfeito. Que é apaixonante mesmo. Muitos jovens choravam apenas de escutar que eles poderiam também um dia chegar a este lugar. E eles se inspiraram tanto que um grupo de jovens desta comunidade que tinha há mais de 10 anos que não funcionava, Meu Deus. voltou a funcionar. E eles tomaram a vida de Carlo Acutis como seu maior exemplo. Ver um jovem tão novo indo à frente os inspirou. Mas é. E hoje, graças a Deus, eles estão aí à frente, estão voltando com suas atividades e sem deixar de ir à missa buscar o mais importante, que é a Eucaristia. Olha aí, gostei, ainda não sabia dessa história. Pois é. Eu acho que a nossa base da fé, ela tem que ser fortificada. E os jovens, eles precisam ser alimentados, eles precisam de um olhar especial, porque é uma fase da vida que tem muita coisa para eles fazerem. E é difícil eles escolherem pela igreja quando não tem uma base forte. Né? Se já não vem de casa a base forte, eles têm que encontrar na igreja. Tem que né? encontrar na igreja, justamente. É um desafio muito grande, né? Encontrar esse olhar hoje na sociedade, né? Uma das coisas que você falou de família, né? Uma vez eu estava dando uma pequena palestra, ainda não era padre, estava dando uma pequena palestra para os jovens que estavam querendo entrar no seminário, no encontro vocacional. E eu explicava para eles um dos motivos da igreja não dar uma formação muito intensa, aliás, para o matrimônio, que é uma coisa que hoje realmente precisa. Sim. E graças a Deus tem melhorado, e eu parabenizo os pastorais da família em todos os lugares que buscam preparar os casais para o matrimônio. Mas eu dizia para eles, porque, por exemplo, para ser padre é 7, 8 anos de formação, e para casar e para casar 3, 4 encontros se está pronto. E eu explico que a igreja não fez isso levianamente, né? No sentido assim, deixa por conta. Não. Pelo contrário, a igreja acreditou e acredita ainda até hoje que a família é a base para formar a mente do jovem para o matrimônio, né? Como a família não é formada por um padre, né? Podemos brincar assim, né? Formada por um padre, por uma freira, que claramente não formam famílias assim, porque escolhem o celibato, a castidade celibatária, mas é confiada aos pais daqueles jovens, né? Seja homem ou mulher, para preparar esses jovens para assumir o matrimônio. Porque a igreja acredita que os pais podem ensinar os jovens as virtudes de ser um bom marido, de respeitar a mulher, respeitar os filhos, de ser uma boa esposa. Eu digo, é por isso que, enquanto um jovem, para ser padre, se prepara por 8 anos, a igreja tem a intenção e deduz que na família o jovem se prepara a vida toda para o matrimônio. Né? Veja bem. E isso é muito comprovado quando na família realmente existe essa estrutura, onde a mãe ensina os filhos a rezar desde cedo, onde o pai coloca na cabeça das crianças desde cedo que eles precisam ir para a missa, que a missa é um lugar importante e que tem que respeitar, e que os homens são responsáveis pelas mulheres no bom sentido da palavra, e que as mulheres têm que ter admiração pelos homens, pelo heroísmo que os homens têm de se entregar no exercício do matrimônio. Então isso é muito familiar. Só que hoje, infelizmente, os jovens não estão tendo mais isso. Por conta do pecado, da deformação cultural que se tem, pela paganização até mesmo dos jovens. Então, e aqui já fica o convite a vocês jovens que, vendo a vida do Carlo, vendo a vida de tantos outros santos, possam ser esses novos formadores de uma sociedade nova, onde poderemos ver
de novo, as famílias sendo cristãs. Já começando por você, Dani. Ah, claro. Padre, agora, né, essa trajetória da imagem do Carlo, né, qual a sua intenção com essa trajetória, além desse depoimento tão lindo que o Caio deu, né? Olha, não posso ter esse crédito sozinho, né? Na verdade, essa decisão de ter essa peregrinação do Carlo foi uma conversa que eu tive com uma jovem, quando eu ainda estava quando eu ainda era padre em Pixuna, né? Eu estava numa missa no interior, lá na comunidade da 10, que é São Sebastião, foi em janeiro desse ano, e nós conversávamos, né, como poderíamos fazer um ano jubilar, onde os jovens pudessem se movimentar e ter um desejo de santidade, até porque o ano jubilar convida todos os católicos, todo mundo, a ter esperança. Somos peregrinos da esperança. E nessa conversa a gente pensou no Carlo, Beato Carlo Acutis, que também já tinha sido anunciado que seria canonizado. E a jovem, o nome da jovem é Amanda, né? Convidei ela para estar hoje aqui também, mas ela infelizmente não pôde vir por questões de trabalho. E então a gente junto conversando deu certo, né? E aí depois eu compartilhei com os outros membros do setor juventude, que o setor da juventude, que é uma questão diocesana, tem jovens de vários lugares. Tem jovens de Pixuna, jovens de Julianópolis, jovens de São Miguel do Guamá, de Viseu. Então são jovens reunidos de vários lugares, de Garrafão do Norte. E a gente compartilhou com eles e aí decidimos. No início, a ideia era ter 4 imagens do Beato Carlo, andando, 5 aliás, andando nas regiões. Um em cada região. Só que aí a gente viu a questão orçamentária, financeira, e também achou que faria mais sentido a peregrinação ser o ano todo. E a gente então, porque na ideia original, a peregrinação terminaria no Congresso da Juventude, que acontece dia 14 e 15 de junho. Só que aí... A diocese é grande, né? A diocese é grande. A gente disse, por que não fazer o ano todo? Já que é em propósito do ano jubilar, vamos fazer o ano todo. E tá dando certo, graças a Deus. Até agora tá dando certo. Já andou em Julianópolis, Dom Eliseu, Itinga, Rondon, né, que foi a primeira. Chegou no Nagibão. Está agora na paróquia Santa Terezinha. Vai vir pra cá. Depois vem área pastoral, vem pra cá e continua até chegar em Bragança no fim do ano. Tu tá nos grupos, né? Como está sendo os relatos dos jovens? São depoimentos muito lindos de se ouvir. Quando eles realmente falam que eles sentiram realmente a presença de Deus quando se ouviu falar no Beato. Porque ele não pregava somente a sua vida. Ele não pregava a sua vida, ele pregava a vida de Cristo. Ele pregava a Eucaristia, o amor que ele tinha pela Eucaristia. E os relatos maiores são do quão grande está sendo a vontade maior ainda de comungar quando se ouve falar na vida do Beato. Que tão cedo aprendeu a amar a Cristo de todas as formas possíveis. E hoje em dia, eu falo em nome da minha paróquia, a gente vê realmente relatos de jovens e jovens que há anos não pisavam na igreja, não ia nem à missa, agora estão voltando. E como a gente falou, não foi um chamado que eu ou outra pessoa fizemos, mas foi um chamado de Deus, que Ele fez através do nosso Beato, que tão logo será canonizado. Muito bem, tá vendo aí? Lindo, né, padre? Eu só fico olhando e dizendo, Senhor, não fui eu mesmo, foi inspiração de Deus mesmo, porque eu realmente confesso que eu estava com medo de fazer, porque é um desafio grande esse de fazer uma imagem peregrinar por toda a diocese, que é de Rondon até Viseu, né, passando por Paragominas, São Miguel do Guamá, entrando no Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá. Então são paróquias e paróquias que o Carlo vai entrando, e eu espero que do mesmo jeito que teve essa emoção e essa conversão na vida de tantos jovens por onde já passou, também aconteça nesses outros lugares. Legal. É muito bonito de escutar,
Porque os jovens eu tenho um olhar diferente para os jovens, de entender que eles poderiam estar em outro lugar e estão na igreja e estão buscando a santidade, né? Uhum. Eu acho muito bonito isso da parte deles, porque ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Não. Só faz se quer. Justamente, eu aprendi isso também. No início, eu falo assim como um pequeno testemunho de vida sobre as pessoas que estão ao meu redor. Às vezes eu me incomodava com algumas pessoas que eu amo e que não tinha tanto interesse pela vida da igreja. A gente sempre tem aquelas pessoas que estão perto da gente, que a gente queria tanto que estivesse ali conosco na missa. E quanto mais você fala, mais com raiva ela fica. Exatamente. E aí eu aprendi eu posso dizer de um ano para cá, que Deus tem o seu tempo para todo mundo. Talvez a pessoa, por ele respeitar a liberdade, alguns nunca vão chegar a se converter por sua própria decisão, não por que Deus quer, por sua própria decisão. Algumas pessoas podem chegar a não se converter, mas muitos, Deus está dando tempo, oportunidade para mudança. E é muito bom que quem estiver escutando isso possa entender que talvez o seu dia de conversão seja hoje. O seu hoje seja agora. Seu sim, né? Seu sim. De mudar realmente, de dizer sim. E que não vai ser fácil. Você vai falhar muitas vezes. Mesmo decidido em mudar, você ainda vai continuar falhando. Você ainda vai continuar, até às vezes, caindo naquele mesmo pecado que você já se propôs a não cair mais. Mas o importante, digo para você, Dani, digo para você, Caio, digo para quem estiver me escutando, o importante é nunca desistir. Nunca pense que você não pode ser um santo. Porque essa aqui é uma frase de São Paulo VI, né? Que Deus, não sei se é São Paulo VI ou Pio XII, é um dos dois, mas um deles diz assim: Deus não se cansa de te perdoar. Não. É você que muitas vezes cansou de pedir perdão. Ficou envergonhado e sai afugentado. A gente às vezes cansa de pedir perdão, mas Deus nunca nos cansa de perdoar. Enquanto a gente está vivo, enquanto a gente tem a oportunidade de mudar, Deus está ali para nos perdoar e dizer: vai, meu filho, continua que eu estou contigo. Padre, eu acho que para uma mãe, né, ver que ela ainda é viva, né? Sim. A mãe de Carlos, o pai, e ele, depois de morto, ganhou 2 irmãos gêmeos, né? Um casal de gêmeos. Que Pensou a mãe, você já crescer sabendo que seu irmão é santo? Que coisa linda, né? E a mãe atribui esse milagre a ele, porque ela tinha já 42 anos, não poderia, já diagnóstico de não ter filho, e ela atribui a ele, vieram 2. E para uma mãe entregou realmente para Deus, saber que seu filho de certeza está com Deus, eu acho que é uma maravilha muito grande, sabe? Porque todos nós que estamos aqui ainda almejamos o céu. Né? E ele já está lá. Olha, mas a gente não pode só olhar para o Carlos e pensar que é só ele nessa fila enorme de santos jovens. Nós temos no próprio Brasil uma jovem que talvez muitos não conhecem, que ela é santa também, e ela morreu na adolescência, né? Morreu na adolescência, indo para a juventude, e morreu mártir da castidade, defendendo a sua castidade. Se chama Benigna. Se eu não estou enganado, o nome dela é assim, Santa Benigna. Ela é do Ceará, se eu não me engano. Quem tiver curiosidade, pesquise na internet. Você vai se apaixonar também pela vida desta santa brasileira, né? Eu, infelizmente, acabei conhecendo a história um pouco melhor dela depois que a imagem do Carlos estava em peregrinação. Se eu soubesse antes, teria colocado os 2. Para que as meninas também saibam que não é só o homem que é capaz de vencer, né? Que também vocês têm uma representação feminina de santidade na adolescência, que viveu a pureza e buscou ser santa. Se eu não me engano, também tem a Chiara, a Beata Chiara. Isso, tem né? A Chiara Lute. Ela ainda não é santa, né? Ainda não é canonizada, podemos dizer assim, mas já a história dela também é venerada. A história dela é bonita também. Ela era dos movimentos focolarinos, né? E inclusive antes de eu conhecer o Carlos, eu já conhecia ela e já tinha um grande apreço por ela e tenho, né? Beata Chiara Lute Badano, né? O nome dela era Chiara Badano. Aí o Lute acrescentou porque
É Clara Luz, né? A Clara Luz. Padre, agora eu quero que vocês deixem uma mensagem para os nossos jovens, né? A mensagem principal que Carlos Acutis nos deixou, que é a busca do céu e que o céu é possível também, né? Mas uma mensagem para eles atuarem mais, né? Dar uma chance para esse sim acontecer na vida deles. Da sua mensagem, depois eu finalizo. Olhando para aquela câmera. A mensagem que hoje nós deixamos é uma das mensagens que o Carlos também deixou, que a Eucaristia é a nossa via ao céu. E que você não desista, jovem, porque a santidade ela é possível. E somente você vai conseguir chegar até ela. E não é através de mim, não é através de outra pessoa, mas é através de Cristo. Busque a santidade, que ela não é impossível. Muito obrigado. Eu vou aproveitar o momento, vender um pouquinho meu peixe, tá? Quero, antes de dar o recado, dizer assim, estou muito feliz por todos aqueles que estão doando, estão ajudando o setor juventude nessa missão, estão comprando as rifas que nós estamos vendendo, e nós ainda precisamos de recursos, né? Nós chamamos para vir cantar conosco o Vitinho Campos, que ele é um jovem muito solícito, e a gente precisa ainda arrecadar recursos para pagar o cachê dele, né? Não é grande o cachê, mas é um valor até simbólico, posso dizer, para ajudar ele na missão dele, que ele diz que ele não é músico profissional, ele é um missionário. Eu acho isso bonito do jovem quando ele se coloca como missionário, que vai nos lugares por desejo também de evangelizar. Então, quem puder nos ajudar, eu agradeço, né? Mas também o que vale mais ainda é a oração de vocês, para que esse movimento continue grande e longo. Agora a mensagem, né? Então, muito bem, o que eu posso dizer a vocês, jovens, que continuem rezando. E como dizia Carlo Acutis, que dizia que Jesus era o seu grande amigo, façam de Cristo o amigo de vocês. Coloquem Cristo como o melhor amigo de vocês, porque quando nós temos Jesus como nosso amigo, nós podemos ter consciência dos nossos pecados, porque o pecado é o que faz com que nós nos afastemos de Jesus. Então eu vou logo pedir perdão na confissão, e também posso assim ter confiança que Ele sempre estará comigo para me ajudar aonde for preciso. Então, torne-se amigo de Jesus. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês dois, pela presença aqui. A história dele é linda, que o Senhor continue sendo inspirado pelo Espírito Santo e que você se deixe levar pelo caminhar, pelo sim de dizer aos serviços de Deus, né? E agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui, a nossos patrocinadores que fazem esse programa ir ao ar. E até o próximo.